Alô, alô, boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal. Estamos aqui mais uma vez com uma live super especial, trazendo para você aí as mulheres empreendedoras, mulheres fantásticas. Já fizemos algumas lives essa semana, né? Temos outras aí na sequência, mas hoje em especial nós estamos aqui com a doutora Yara Barros, que você vai conhecer já já, e vai falar de um projeto muito, muito bacana. Eu quero já de antemão agradecer a doutora, bem-vinda à nossa live. Obrigada, eu que agradeço o convite, sempre bom poder ter um espaço para falar sobre as onças, sobre mulheres na conservação, né? Isso é sempre interessante. E eu quero também agradecer você que vai estar aqui conosco hoje, participando dessa live. Pode fazer perguntas, né? Pode curtir, depois pode compartilhar também, vai ficar gravada no YouTube, né? E você também que vai assistir depois, eu quero já deixar os meus agradecimentos aqui, né? E sem a gente demorar muito, eu vou apresentar então a doutora Yara Barros, ela é bióloga, né? Da Universidade de São Paulo, pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutoramento em zoologia, pela Universidade Estadual Paulista. Ela é coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, do Parque Nacional do Iguaçu. Fica no Paraná, né, no Brasil, e é essa doutora, com todo esse projeto maravilhoso que a gente vai conhecer hoje. Ela também é especialista em planejamento para a conservação das onças aí no Parque Nacional do Iguaçu, né? Então, eu queria passar já a palavra aí para a doutora Yara, para que ela possa falar mais um pouquinho sobre quem ela é, né? E como que é esse projeto maravilhoso. Tá bom, obrigada, Luciana. Luciana me pediu para falar um pouquinho sobre meu papel como mulher na pesquisa e como coordenação de um projeto. Bom, eu trabalho, né, eu sou bióloga, eu trabalho com conservação já desde o começo da minha carreira, né? Eu tô velhinha, já são quase 30 anos de trabalho. Nada. Trabalhei com conservação a vida toda. Eu sempre quis trabalhar com conservação, sempre quis fazer a diferença, sempre quis salvar alguma coisa. Né? Eu trabalhei muitos anos com aves, já trabalhei em zoológico, e agora há 3 anos, é o terceiro ano que eu estou trabalhando com onças, né? Dentro do projeto. Eu acho que para as mulheres, a nível mundial, é muito difícil estar numa carreira, estar na ciência, estar em carreira de conservação, é uma batalha, né? Uma batalha, acho que mais difícil do que para um homem, mas eu acho que as mulheres estão ocupando um super espaço e produzindo muita coisa muito interessante. Né? A gente trabalha com muita paixão, eu sempre trabalho com muita paixão, até hoje eu só trabalhei em coisas que eu acredito e em lugares que eu acho que eu posso realmente, que a minha experiência, que a minha paixão e que a minha dedicação possam fazer alguma diferença. E há 3 anos eu fui convidada para coordenar o projeto Onças do Iguaçu, que é um projeto aqui no Parque Nacional do Iguaçu e que tem a missão de salvar as onças pintadas, né? Como uma espécie-chave para conservar toda a biodiversidade do Parque Nacional, né? O Parque Nacional é uma ilha de vida no meio de um estado, o Paraná é um estado muito desmatado, e o Parque Nacional é uma área importantíssima para a biodiversidade. E aqui a gente tem, basicamente, nessa região, juntando o Brasil e a Argentina, 1/3 de todas as onças pintadas da Mata Atlântica. Né? Hoje restaram na Mata Atlântica cerca de 250, 300 onças. E aqui... Eu acho até um absurdo, eu não sei se é verdade isso, mas eu li que a onça pintada, ela tinha o ambiente dela desde o México ali até cá, não existe mais, não é? Sim, ela tem lugares que ela já está localmente extinta. A onça pintada, historicamente, ela já perdeu basicamente 50%, Luciana, da área que ela tinha para viver. Olha que absurdo, né? Cada vez o homem vai chegando mais, diminuindo os espaços, encurralando essas onças, e as populações em florestas, em matas, em regiões muito pequenas, elas não são viáveis no longo prazo. E o Brasil, do que sobrou de habitat para essas onças, basicamente 50% está no Brasil, então nós temos uma grande responsabilidade. E aqui na Mata Atlântica, que é onde o parque está, ela está criticamente ameaçada.
Assim, eu queria até falar para vocês aí que estão nos assistindo, a doutora Yara era convidada nossa, né, para a Omni Summit 2020, que era a primeira conferência internacional para o desenvolvimento regional sustentável, acontecendo em Braga, né, em Portugal, e ela já era presença confirmada, né, doutora? Pois é, uma pena. Estava ansiosa. Pois, a gente iria apresentar todo esse projeto dela, né, nessa conferência, que infelizmente foi cancelada aí por conta de todo esse cenário que a gente está vivendo, mas então eu convidei a doutora para fazer essa live, né, uma forma da gente estar também mostrando o projeto, né, e falando dessa importância realmente dessa preservação do meio ambiente, um dos desafios, né, que a ONU colocou para a Agenda 2030, né, no desafio sustentável, e é isso que a gente quer conhecer mais, como é que funciona esse projeto, né, como que então, o projeto. A gente trabalha não só dentro do Parque Nacional do Iguaçu, deixa eu mostrar aqui para vocês o Parque Nacional do Iguaçu. Vocês conseguem ver aqui, talvez? Conseguem ver? Sim, sim. Então, esse é o Parque Nacional do Iguaçu, são 185 mil hectares, tem 14 municípios no entorno. Então, a gente trabalha com as populações nesses 14 municípios, porque se você só ficar trabalhando dentro do Parque Nacional, você não vai salvar nada, né? Então, tem um trabalho intenso com as comunidades para levar um pouco de informação sobre as onças, porque o medo que as pessoas têm das onças é uma ameaça muito grande, e às vezes pode acontecer de uma onça acabar predando, matando algum bezerro, algum animal doméstico, e ser morta em retaliação. Então, a gente trabalha para impedir a predação, para tentar mitigar a predação, para conversar com as pessoas e mudar a relação delas com o parque, com as onças, com o meio ambiente, e isso tem dado bastante resultado. E na década de 90, em 2009, mais ou menos, a espécie estava quase extinta localmente, tinha de 9 a 11 onças. Com o trabalho do projeto, que antes se chamava Carnívoros do Iguaçu, o trabalho da equipe de fiscalização do Parque Nacional, combatendo a caça, essa população foi crescendo. De 9 indivíduos, 2016 já estava em 22, e 2018, que foi o último censo que a gente fez, estava em 28 onças. E isso é muito importante, esse crescimento. O censo, a gente quase cobrou, né? A gente faz junto com a Argentina, né? Porque as onças atravessam, as onças não conhecem fronteira. Elas atravessam, ficam... Então, tem o projeto Jaguareté na Argentina e nós aqui no Brasil fazemos juntos. Então, em 2018, a gente tinha no Brasil, no Parque Nacional, a estimativa de 28 onças e 105 juntando o Brasil e a Argentina. E esse ano, 2020, é um ano de censo. Era para a gente estar no mato agora, colocando armadilhas fotográficas, mas por causa da pandemia ele foi adiado, talvez, para o final do ano. E essa, Luciana, é a única população de onça pintada da Mata Atlântica que comprovadamente está crescendo, a única. Então isso para a gente é um motivo de muita alegria, muito orgulho. Ah, que bacana. E assim, eu até queria colocar aqui também, falar aqui para o pessoal, você recebeu um prêmio, Yara, deixa eu falar desse prêmio aqui, que foi... Pode falar um pouquinho para a gente desse prêmio? O Ron McGill Conservation Hero Award. O Ron McGill é um profissional fantástico do Zoo de Miami, e ele criou esse prêmio justamente para reconhecer projetos que estejam fazendo uma diferença para a conservação do meio ambiente. Então, a gente aplicou para esse prêmio, e foi uma super surpresa receber. A gente ficou muito contente, isso é um reconhecimento do trabalho do projeto. Esse prêmio veio na forma de equipamentos para a gente trabalhar, né, aquelas armadilhas fotográficas, eu vou mostrar umas imagens de onça, todas essas imagens lindas, a gente consegue através de armadilhas fotográficas, elas são caras, e frequentemente, às vezes, elas são roubadas por caçadores. A gente instala no campo, quando chega lá, não está mais, o caçador está lá ilegalmente, entra na mata, acho que ficou com medo de ser filmado, rouba. Então, o prêmio, o award, né, o Conservation Hero Award, foi maravilhoso, deu mais visibilidade para o projeto, e reconhece um trabalho duro de uma equipe pequena, nós somos 6 pessoas,
e trabalhamos com 6 pessoas para trabalhar em 185 mil hectares, 14 municípios, 500 mil de pessoas que moram mais ou menos no entorno do parque. Uhum. Então, a gente ficou bem feliz com esse prêmio. E muito importante porque esse prêmio vindo na forma de equipamentos ajuda muito a gente no trabalho. Luciana, todo projeto de conservação, ele depende de doações, ele depende de pessoas que se comprometam. Então, eu falo que conservação, ela é multidisciplinar e ela é uma operação de guerra mesmo. Você junta todos os parceiros que se interessam e juntos vocês tentam fazer a diferença. A gente sempre fala que vamos juntos cuidar das nossas onças, né? E a gente está sempre buscando novos parceiros, novos possíveis financiadores, porque esse é um trabalho para sempre, né? Para a gente ir salvar as onças, não dá para, tá salva, vamos parar. Não, isso é um trabalho para todos sempre, né? Eu conheço bem, assim, bem não tanto, mas eu conheço a região aí, né? Eu morei em Curitiba, então eu conheço aí uma parte, né, da Mata Atlântica e a Serra da Graciosa, e tem lugares belíssimos, né, maravilhosos. Aí a gente passa em algumas situações aí pelo Parque Nacional, por fora também, né? Na época da conferência, né, a gente tem mais ou menos o mesmo panorama no Gerês, em Portugal, né? Só que não é com a onça, é com o lobo, né? Então a caça é indiscriminada. Todos esses predadores, como lobos, onças, ursos, tigres, eles têm o grande desafio de salvar essas espécies é você conseguir a coexistência. Que seres humanos e os grandes predadores possam viver no mesmo ambiente de maneira pacífica. Então, a gente, para conseguir isso, a gente trabalha conversando e treinando os produtores que moram no entorno para mudar as práticas do manejo de gado, para o gado ficar mais protegido de predação. O projeto não tem dinheiro, por exemplo, para pagar um produtor se uma onça comer um bezerro. Mas a gente trabalha com uma coisa que a gente está chamando de compensação. Então, a gente vai, o que essa propriedade faz? Qual é o talento que tem ali que pode ser usado, pode ser melhorado e usado para gerar renda para essa família? Por exemplo, hoje eu tenho uma propriedade que produz o queijo da onça, uma outra faz as mudas picãs da onça. A gente está... Então, com isso, a gente vai identificando um talento que a pessoa... que a gente... esse produtor produzia queijo e vendia alguns. A gente falou, não, a gente vai ajudar, a gente chamou de queijo da onça, começou a fazer propaganda, trouxe para Foz do Iguaçu para vender, pôs ele no Facebook, ele dá entrevista na TV, e aí com isso hoje, tudo que ele produz do queijo, ele vende, ele está fazendo queijo, pão, bolo, mel, salame, várias coisas que isso é uma forma de agregar a onça, agrega valor ao produto, e isso faz com que esse produto agregue valor à manutenção das onças vivas. Hoje ele sabe que é muito mais vantajoso para ele não matar nenhuma onça, porque o projeto vai estar ajudando ele comercializar os produtos dele, divulgar e dar para o produto esse valor de conservação. Você não está comprando só um queijo, você está comprando uma chance de manter uma onça viva, né? E isso, hoje em dia, as pessoas, ainda bem, elas estão mais preocupadas com isso, elas estão preocupadas com o consumo consciente, estão preocupadas com o meio ambiente. Então, se uma pessoa puder escolher entre um queijo qualquer e um queijo da onça, que vai ajudar um produtor que cuida das onças, ela vai comprar esse queijo. Então, essa é a nossa estratégia. E é justamente a identidade regional que está intimamente ligada com a conservação e com a preservação do meio ambiente, não é isso? Isso, porque se você trabalha para atingir coexistência, as pessoas vão deixar de ver o lobo, por exemplo, como uma ameaça e vão ver o lobo, vão ter orgulho. A gente fala isso, a gente tem orgulho de cuidar das onças juntos. Vão ver o lobo como um patrimônio que tem que ser salvo e que tem que ser salvo pelas pessoas que moram perto, né? De maneira que fique bom para os lobos e fique bom para as pessoas, que elas não tenham perdas financeiras ou que essas perdas sejam compensadas de alguma forma, através, por exemplo, dessa identificação de talentos, e tirar o medo da equação. Eu sempre falo isso, nosso grande sonho, Luciana, é transformar o medo que as pessoas têm das onças em encantamento. Porque quando você se encanta
você quer salvar, você quer proteger, você se apaixona. A gente quer que as pessoas tenham... A gente é tão apaixonado pelas nossas onças e a gente quer que esse amor contagie as outras pessoas e faça com que elas tenham vontade de cuidar, né? Então, a gente sempre divulgando imagens das nossas onças, faz votação para escolher o nome, para que as pessoas... Que legal. Para as pessoas não ficarem só olhando o projeto trabalhar, de espectador. Não, a gente quer que as pessoas sejam atores do processo. Tem que integrar, né, a comunidade, porque uma coisa que eu vejo, por exemplo, fazendo um paralelo, né? O Parque Nacional da Peneda Gerês, que é onde tem essa biodiversidade, que o lobo é o centro, né? O que acontece? O parque paga as cabras, né, que porventura venham a ser perdidas, as ovelhas. Então, assim, eles não ficam no prejuízo, coloca assim. Mas, em contrapartida, é justamente esse medo, né, e essa retaliação que você fala, aí eu perdi a minha ovelha, eu perdi a minha cabra para o lobo, a hora que eu vejo um, já vou matar. E a caça é predatória. Daí já coloca veneno no rio para o lobo ir lá então e a gente tenta explicar também, Luciana, que às vezes a predação ela acontece por um erro nosso. Por exemplo, aqui, eu não sei com os lobos, mas aqui no Parque Nacional tem bastante caçador ilegal. Então eles entram os porcos selvagens, né, que são cateto e queixada, paca, veado, e isso é comida da onça. Então, quando você entra num parque e come a comida das onças, você está competindo com elas por alimento. E, às vezes, isso acaba forçando as onças a irem atacar o gado. Então, a gente tem também que cuidar dessa predação, controlar a caça, porque isso é uma grande ameaça, né? E tirar o medo da equação aí. Até eu queria contar um caso interessante, porque eu estava vivendo, agora não estou lá por causa da pandemia, mas eu estava vivendo quase dentro do Parque Nacional da Peneda Gerês, e na noite do Réveillon, o lobo veio uivar na minha janela. Né? Ai, então, que lindo! Nossa, foi uma experiência surreal. Mas, assim, a emoção que eu senti, né, daquele bicho estar ali do meu lado, e assim, é uma coisa tão natural, né? É de uma emoção muito grande. Então, é isso que você falou, de integrar a comunidade, e a comunidade passar a ter orgulho daquela biodiversidade, né? Que se tirar aquele predador dali, vai se perder um mundo, né, no meio ambiente. Sim, os grandes carnívoros, eles são predadores de topo de cadeia, eles têm uma função biológica muito importante, de controlar, por exemplo, as populações de presas que eles se alimentam. Se você tira um predador topo de cadeia, assim, você desequilibra todo o ecossistema, né? E imagina, você escutar um lobo uivando na sua janela. Então, isso, a ideia é trabalhar para que as pessoas que escutarem isso tenham essa reação que você teve de encantamento, né? Porque o lobo é um animal super poderoso, o lobo é um animal de poder, né? Nossa, eu fiquei maluca, eu queria sair lá fora, sabe? Eu queria ir lá ver, pegar, exatamente. Sei lá. Parece que é um cachorrinho, eu quero pegar, mas eu sei que não é. Porque esse encantamento, essa coisa das pessoas se importarem, que vai fazer com que elas se mexam, com que elas tomem uma atitude para salvar, né? Começa por aí. Não adianta você chegar num lugar e falar assim, vamos salvar as onças porque elas estão ameaçadas. A população local ela não vai ajudar a salvar as onças porque elas estão ameaçadas. Ela vai ajudar a salvar se ela se apaixonar, se ela se importar, se ela se encantar, se ela der valor para aquilo. Então, esse o approach, essa a maneira como você trabalha. E não, vamos salvar porque está ameaçado. Isso isso mobiliza cientista, isso mobiliza quem é da área. Né? Com a população que está no entorno, isso pode até mobilizar, mas isso tem que vir acompanhado de um respeito, de um pertencimento, né? Esse animal está aqui, é minha responsabilidade. A gente está aqui, a gente sempre fala isso, Luciana, a gente não quer só salvar as onças, a gente quer salvar as onças e as pessoas que dividem a terra com as onças. Então, a gente está sempre buscando fontes alternativas de renda, desenvolvendo projetos que possam gerar renda para as comunidades. A gente tem um projeto que no momento não tem recurso, que chama De Flor em Flor, para salvar os polinizadores e com isso produzir o mel da onça, que pode gerar renda para as pessoas. A gente tem um projeto também que está sem recurso para construir galinheiros que as pessoas possam produzir ovos,
e conseguir, de galinhas felizes, galinhas criadas soltas, e com isso elas terem renda, terem segurança alimentar, e isso por causa da onça. Né? O projeto, através do seu networking, vai ajudar a comercializar esses produtos. Então, a gente quer cuidar... Isso aí torna sustentável, né? Torna o projeto vai se tornando autossustentável, né? Com toda essa isso. mecânica, né? Cuidar de tudo, de gente e das onças. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando, eu gosto muito mais de bicho do que de gente. Não gosto de gente. Aí a gente fala assim, se você gosta de bicho, gente é o seu objeto de trabalho. Porque nossa espécie é a maior ameaça para a fauna. Então, se ama bicho, conversa com gente. Faz as pessoas se apaixonarem, muda a cabeça delas. Quem ama bicho e não quer saber de gente, está fazendo isso errado, né? Aqui, Yara, você separou algumas fotos para a gente Separei. ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns vídeos e fotos das nossas onças, que são muito majestosas. Eu vi alguns aqui, mas já vi que você separou aí, vamos ver. Né, esse é o logo do nosso projeto, então, o projeto Onças do Iguaçu. Esse são lindos, são lindos. Macho maravilhoso, de 81 quilos, que nós capturamos em junho de 2019. A gente colocou... assim, eles não têm... é verdade que essa pintura dele é única? É única. Você está vendo essas pintas, né, que são chamadas de rosetas? Não existem duas onças iguais, Luciana. A gente sabe exatamente quem é quem por causa dessas pintas. Elas são como uma impressão digital. E esse tarobá a gente capturou ano passado, colocou uma coleta com GPS. Então, ele foi monitorado por GPS por um bom tempo. Isso gerou dados maravilhosos para a gente, de como ele vive, de deslocamento, qual é o tamanho da área de vida dele. Né? O colar caiu agora, em fevereiro. E capturar e colocar rádio é uma das maiores ferramentas que a gente tem de estudo do deslocamento das onças. É muito caro de fazer, os colares vêm do Canadá, custam, sei lá, quase $4.500 cada colar, então a gente não consegue fazer muito, mas esse foi um macho monitorado por quase um ano e com resultados muito lindos. Esse é o Croissant, um dos machos que fica entre Brasil e Argentina. A gente brinca que ele trai a gente e vai para a Argentina, ele se desloca entre os dois países. E esse é um comportamento típico. Quem tem gatinho em casa já deve ter visto. Está marcando território? Ele arranha as árvores tanto para afiar as garras quanto para marcar território. Que legal. Então, às vezes a gente acha a árvore em campo bem arranhada, a gente já sabe que tem onça passando por ali. Esse é o Floriano, uma das nossas onças. A gente fala que ele é a onça mais simpática do mundo. Olha que carinha mais linda. E ele parou na frente de uma armadilha fotográfica e ele mesmo tirou uma foto dele, né? Olha como ele é majestoso. Nossa, né? É lindo, 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 lindo. Não dá para olhar uma coisa dessa e não se apaixonar, e não ter vontade de cuidar, não ter vontade de salvar, né? Aqui o Parque Nacional, e aqui, ó, tudo que está em verde é o Parque Nacional. Essa bolinha vermelha é onde estão as cataratas, aquele pedaço que as pessoas visitam, que vê aquela coisa. Ok. Então, o que a pessoa está vendo é 1% de tudo que é o parque, na verdade, né? Esse é o Croissant, aquela onça que estava arranhando, a gente ganhou ontem essa pintura de uma artista plástica de Curitiba, a Brigitte, e ela tá à venda, né? E ela vai destinar parte do recurso arrecadado com a venda para o projeto. E eu acho essa pintura muito emocionante, porque ela mostra as cataratas, que é o que, né? É o que mais caracteriza, né? E o Croissant, essa onça maravilhosa. O Croissant também a gente capturou e monitorou ele por um bom tempo também com colar. E por isso a gente pode ter dados valiosos, assim. E tem... Nossa, eles são maravilhosos, eles são imponentes, né? Eles são. A gente está tendo aqui a participação da Fabiane, da Fabiana também, ó, só a Fabiana que dá hoje aqui. Muito bem, Yara, temos que ajudar e tratar as pessoas, trazer as pessoas para o nosso lado, né? Isso é muito importante mesmo, né? Isso, Fabiane, porque se a gente não conseguir... Eu falo sempre isso, sabe, Fabiane?
todo mundo que trabalha com conservação, a gente sonha, a gente acredita mesmo que é possível mudar. Às vezes, eu já trabalhei com uma espécie muito rara de arara, ararinha azul, que tinha uma só na natureza. E as pessoas falavam assim para mim, você acha mesmo que dá para salvar essa espécie? Eu falava, claro que eu acho, porque se eu não acreditar, como que eu vou trabalhar? Né? Então, a gente tem que acreditar, não falar, não adianta, gente, esse mundo está perdido, as pessoas não estão nem aí, elas não ligam. Não. Quem trabalha com conservação tem que pensar que a gente pode... tem um diretor de zoológicos nos Estados Unidos, chama Jeff Swanagan, ele tem uma frase que eu adoro, que é touch the heart to teach the mind. Então, você toca o coração para ensinar a mente. Eu sempre digo também que o conhecimento sozinho, eu não acho que ele tem muito poder transformador, mas o encantamento, ele abre uma porta, e daí o conhecimento entra de maneira transformadora. E mais natural, né? A gente não pode desistir nunca, falar, não, já foi, esse mundo está perdido. Não foi. A gente acredita que é possível. A gente é teimoso, quem trabalha com conservação é teimoso. E a gente vai tentar até o último suspiro fazer a diferença e salvar. Isso que é bacana, né? A perseverança, ela acaba se transformando numa teimosia, né? Mas é assim, com teimosia, com perseverança que a gente vai tocar os projetos de conservação, não só de onças, mas de tudo que é espécie e áreas que a gente esteja querendo salvar. Né? Vocês tá aqui com o João pessoas também. têm que se apaixonar pelos seus lobos, porque só para se apaixonar por eles, elas vão cuidar. Tá aqui o João Amaral também, falou super querido e simpático, é o Tarobá, Floriano. né? É o Floriano. Floriano. Simpático demais, onça, mas nem eu faço selfie bonito igual o Floriano faz. Ele foi chique ali, né? E a Fabiana também, eu já tinha colocado aqui, também a minha irmã está aqui participando com a gente, ela tem um gatinho, ela colocou, temos que salvar as primas da Lola. Isso, Fabiana, você sabe que uma das coisas que a gente faz, que as pessoas têm sempre na imagem, você fala onça, a pessoa já pensa naquela onça com a boca reganhada, cheia de dentes, sangrando, matando pessoas, que não é a verdade. Então a gente tenta mostrar o outro lado. Você viu o Crossé ali arranhando a árvore? Não te lembrou seu gatinho arranhando o sofá? Então a gente quer mostrar que, na verdade, onça é um gato grande, né? E ela não está na beira do mato esperando para matar uma pessoa. Ela quer só ser onça. Ela só quer viver a vida dela, criar os filhotes, viver na mata feliz, em paz. A onça não está procurando gente para matar, de jeito nenhum. E a gente quer isso mesmo, que as pessoas olhem para as onças e pensem nos gatinhos também que elas têm em casa, porque isso desperta, ajuda a despertar empatia, sabe? É a mesma coisa que a gente fala do lobo, né? O lobo não está atrás das coisas para comer, né? Não, absolutamente, gente. Só que se você, no caso do Gerês, por exemplo, construíram lá uma barragem e você altera toda a estrutura do meio ambiente, ele tem que se posicionar, de repente, de uma outra forma, né? Então, Exatamente. muitas vezes é o próprio homem que interfere naquela biodiversidade e acaba forçando, né, o animal a sair do lugar onde ele estava para procurar uma outra realidade, não é isso, doutor? Sim. Se você for pensar, Luciana, nossa espécie, a gente está destruindo cada vez mais os espaços onde esses animais vivem, eles vão ficando encurraladinhos em áreas pequenas, e tudo que eles estão tentando fazer é sobreviver. Né? Mesmo a onça, quando ataca o gado, ela só está tentando sobreviver, às vezes num lugar onde não tem presa suficiente, porque foi caçado demais. Né? Exato. Eu queria passar uma reportagem que eu vi aqui também, falando que foi vista uma nova onça, não é? Sim, em maio. Eu queria passar essa reportagem aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar essa reportagem. A onça nova é uma alegria imensa. Eu achei aqui muito, muito legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Para a gente, uma onça nova é um sinal de esperança imenso, é um animal novo, um animal que sobreviveu, né? Nossa, é maravilhoso. Ó, esse aqui eu vou passar aqui, vamos ver se vai dar certo. Pela mata aí do Parque Nacional do Iguaçu, área de preservação, hein? Ela já tem nome, sabia? Olha só, então faz o seguinte, veja na reportagem de Júnior Rocha e Wilson Quintino. Nas imagens é possível ver o flagra. E que baita flagra, viu? Esse daí é a nova onça. Ele chama... É uma fêmea adulta. Olha que linda.
que a gente nunca tinha registrado, também nunca foi registrada na Argentina, e a gente fez uma votação. A gente gosta muito de dar nome indígena, né, como a raiz tupi para os animais, e a gente fez uma votação. Podia ser Iaquecã, que é o som do céu, ou Boirá, que é o universo objeto precioso. E essa onça apareceu em maio, começou a ser registrada nas armadilhas fotográficas. É uma onça que nunca tinha sido registrada antes, nem aqui, nem na Argentina, é uma fêmea. E olha, essa nova onça já tem nome e tudo, viu? Pode-se dizer que sim, já caiu no gosto de todos. Nós usamos bastante nomes indígenas e ela chama agora Boirá, quer dizer objeto precioso. Para a gente é um animal precioso, né? E uma esperança para a espécie. O projeto Onça do Iguaçu é que cuida de todos os registros a respeito da espécie pelos mais de 1 milhão de hectares pertencentes ao Parque Nacional do Iguaçu, tanto do lado brasileiro... Essa é uma mãe com um filhote, essa é o filhote já com quase 2 anos de idade, esse é o Iberá, Croissant. Está inserido, tem de 250 a 300. Então essa região tem basicamente 1/3 de toda a população de onças pintadas da Mata Atlântica. E é a única população de onças da Mata Atlântica que está comprovadamente crescendo. Então isso é um resultado super animador para a gente. No ano de 2018 foi feito um censo, que é um estudo para fazer um mapeamento por onde as onças pintadas passam e também, é claro, para acompanhar a evolução da espécie. Esse último estudo apontou que só no lado brasileiro havia 28 onças pintadas. O censo ocorre em 2 anos. Neste ano de 2020 era para ocorrer novamente. Porém, com a pandemia da Covid-19, ele precisou ser, sim, suspenso. Mas a expectativa é que essa população de onças pintadas tenha, sim, aumentado. E olha só que bacana, essa aparição de uma nova onça ocorre dias antes da reabertura do parque para visitação, após um longo período fechado por conta da pandemia da Covid-19. E pode ser, sim, considerado como olá, estamos de volta, sejam bem-vindos novamente. Olha só, que legal, né? Muito legal, né? Você não sabe a festa que a gente faz cada vez que registra uma onça nova. E essa onça, como ela está andando, a Boirá está andando numa área que o Tarobá, aquele macho bonitão que eu mostrei, que a gente capturou, eles estão andando na mesma área. Quem sabe? Ah, então, vai dar casamento ali. Ah, tomara, que bom. Eu fico muito feliz também, porque assim, a gente ama os animais, ama o meio ambiente, e a gente sabe o quanto que é importante, né, para a nossa própria sobrevivência, o bem-estar deles, né? Isso, exatamente. Quando você está cuidando da biodiversidade, você não está cuidando, você está cuidando da sua própria vida, né? Porque você precisa desse planeta saudável para sobreviver. Então, qualquer cuidado das pessoas com a biodiversidade é um cuidado com a sua própria vida, né? Então, eu queria te perguntar também, Yara, quais que são os maiores desafios que o projeto enfrenta, né? Os desafios que são seus, né, do projeto para essa conservação, para essa preservação, para esse trabalho com as onças? Bom, um grande desafio é recurso, né? Principalmente agora, a gente até fala muito isso, como que a gente vai fazer conservação em tempo de pandemia, né? Que os recursos estão super escassos e está super difícil de patrocínio. Então, um grande desafio que a gente tem é recurso, a gente tem um grande patrocinador, hoje o nosso maior patrocinador é o WWF Brasil, que graças a Deus é o que está ajudando a manter o projeto, e a gente tem vários pequenos outros patrocínios. Então, a busca de recursos é um grande desafio. Controlar a caça é um grande desafio, porque aqui não é um lugar, Luciana, que tem caça porque a pessoa de subsistência, porque a pessoa precisa muito. Aqui é uma cultura de caça, né? Então a pessoa fala, não, mas caça é cultural. A gente fala, não, muita coisa. Muita coisa errada já foi considerada cultural e não é mais aceitável, né? Então, controlar a caça e mudar a mentalidade das pessoas. Um grande desafio é de transformar o medo em encantamento, e um grande desafio é conseguir a coexistência. Conseguir que as pessoas que vivem no entorno, que possam ter contato com essas onças, vejam esses animais com os olhos de amor que a gente vê, e não como um predador que está ali para acabar com a vida dele, acabar com o gado. Então, a coexistência é um desafio para todos os grandes predadores do mundo. Acho que o grande desafio é conseguir a coexistência. E isso representa muito trabalho, recurso e muito esforço, né? Então, acho que esses são os nossos maiores desafios. Eu vi até uma experiência interessante, tem um centro de conservação do lobo ibérico, na região de Mafra, em Portugal,
E eles fizeram ali tipo uma campanha, né? Tanto para atrair recursos também, como para começar essa conscientização. E eles fizeram, tipo, você pode adotar um dos lobos, né? Ah, que Então, legal. você pode adotar e você fica como mantenedora daquele animal. Então, você... Isso é uma ideia interessante. Isso foi uma coisa que eles fizeram lá que eu achei muito bacana, e de repente, se você fizesse alguma coisa semelhante também, eu já queria adotar o tarobá, porque eu já me apaixonei por ele. Ele é É tão lógico que a lindo. gente não vai levar para casa, né? Mas a gente vai estar sempre em contato, vendo os vídeos, né? Sabendo como é que está o nosso animal, que você está cuidando, né? Isso. E a Olha, a gente gente faz pode até pensar nisso, a gente não tinha pensado, isso seria um programa interessante. Não é legal? Luciano, isso é muito legal. E uma coisa também para acompanhar, a gente está no Facebook e no Instagram, e todos os vídeos interessantes de animais que a gente filma estão lá, porque a gente quer que as pessoas se conectem, né? Quer que as pessoas. Então, quem tiver um pouquinho de interesse em onça, entra lá no nosso Instagram. A cada 2 meses a gente faz um boletim. Nós não temos dinheiro para imprimir, mas ele está lá digital, que chama A Voz da Onça, contando tudo que foi feito nos últimos 2 meses. A gente faz vídeos. Então, acompanhe a gente, né? Eu vou pensar, a gente vai conversar sobre esse programa de adoção, que pode ser, né, pode ser uma fonte de... Depois eu posso até te colocar em contato com o pessoal lá, para você também trocar experiência, né? Que era isso que a gente ia fazer na conferência, né? Eles também eram nossos convidados para estar lá falando do lobo ibérico, e era essa integração que a gente queria fazer nesses paralelos, porque tanto é importante essa conservação aqui, como é importante em Portugal, no Brasil, em Portugal, porque o Parque Nacional da Peneda Gerês é o único parque nacional de Portugal, né? Era esse paralelo que a gente queria mais ou menos colocar ali, uma experiência ajuda a outra, né? Sim, os projetos de conservação, principalmente independente da espécie, se são projetos de conservação de grandes predadores, a troca de informação é super importante, porque às vezes você desenvolveu uma metodologia que afaste, por exemplo, que proteja o gado, as ovelhas das onças, que pode ser usada para os lobos. Às vezes o pessoal dos lobos tem uma metodologia que pode ser útil para as onças. Então, troca de experiência é tudo. Essa é a grande riqueza dos congressos, das conferências, e essa possibilidade de networking que, infelizmente, a gente perdeu com essa coisa da pandemia de não poder fazer o fórum, né? Mas isso é super importante. A troca de informações é importante para tudo, porque conservação é isso, é multidisciplinar. Você não interessa só biólogo, mas é biólogo, ONG, é empresário, a escolas, então é todo mundo junto, né? Todo mundo se juntando, cada um com os seus saberes, cada um com as suas possibilidades, e a gente cria junto um grande esforço de conservação. Então, eu já estou aqui oficialmente adotando o Tarobá e o projeto da Onças do Iguaçu. Conta comigo. Tá bom, o Tarobá já é seu. Obrigada, adorei ele. E me fala uma coisa, você falou de recursos, né? Que um dos desafios são os recursos financeiros, né? São esses apoios que você precisa, todo o material é caro, são poucas pessoas. Então, assim, os investidores que estão nos ouvindo, né, as grandes fundações, como que eles podem ajudar? O que você precisa em termos de recurso? Quais são os valores? Pode colocar aí que a gente sabe que tem muita gente nos ouvindo. De ajudar, ela pode ajudar tanto com recurso financeiro, que pode entrar em contato comigo, eu direciono para a ONG com a qual a gente trabalha, ou é porque a gente tem salários para pagar de equipe, né? Geralmente nenhum doador gosta de pagar salário, mas sem equipe trabalhando não tem projeto. E tem muitos, às vezes, doadores que querem ajudar com equipamento, então eles doam armadilhas fotográficas. Para a gente, a armadilha fotográfica é super importante, porque a gente, quando vai fazer o censo, você precisa de ter mais ou menos 120, 130 câmeras em campo trabalhando. Essas câmeras custam caro. Colares são super importantes, o colar é caro, custa cerca de $4.500, e depois a gente paga para receber, porque o satélite fica mandando os dados. Então, além do colar, você paga a recepção de dados. Então, a pessoa pode colaborar com equipamentos, a gente já teve gente, por exemplo, nos Estados Unidos, que comprou armadilha fotográfica e enviou para a gente. Teve gente que colabora com recurso, que vai diretamente para a ONG se compromete a aplicar
integralmente no projeto. Então, tem essas formas financeiras, são essas formas de ajudar. Né? Por exemplo, essa artista plástica está vendendo esse quadro, se ela vender o quadro, ela dá uma parte para o projeto. Então, você tem várias formas de ajudar, com recurso ou com equipamentos. E os equipamentos que os mais importantes para a gente são as armadilhas fotográficas e os colares. Nossa, maravilha. Tem mais alguma foto, mais algum vídeo que você queira passar para a gente, de mais alguma onça, que o pessoal possa ver? Não, acho que os que eu tinha separado eram esses, e você passou, as reportagens que você passou vários vídeos de várias onças nossas. Então vocês agora vão ficar ligados aí no projeto Onças do Iguaçu. Eu vou deixar depois no final, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os contatos ali, o site, o Facebook, o Instagram, e daí o pessoal vai começar a ver, né, tomar consciência do projeto, e pode entrar em contato com a doutora Yara. Isso, pode deixar meu e-mail. Isso, vamos pensar aí nessa campanha, que eu acho que a gente vai ter bastante ideia para poder ajudar o projeto. Tomara. A gente parceiro, a gente sempre está buscando, né? Todo parceiro é bem-vindo, muito bem-vindo. Pois, então você já considere aí a Omni um parceiro do projeto Onças do Iguaçu, e eu já adotei o Tarobá. Maravilha. Nós estamos chegando aqui já quase no finalzinho da nossa live, que foi assim, uma delícia estar com você. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, estar aqui conosco. E eu que agradeço o convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Tanto para o pessoal aí que está nos ouvindo, como para quem vai ouvir depois, uma mensagem da doutora, da bióloga, da Yara, mulher, né, com todo esse projeto lindo, deixar aí uma palavra de esperança para a gente nesse período de desafios, né, que a gente está vivendo. Eu acho que num período que a gente está tão difícil, um período que a gente tem que lidar com a ideia da morte, com notícias de morte diariamente, eu acho que a nossa maneira de combater isso tudo, eu sempre falo isso, é produzindo lindeza, sabe, dentro da sua área. Produza lindeza, acredite que dá para fazer, se tem um sonho, corre atrás, é possível, você quer salvar alguma coisa, você quer trabalhar, corre atrás, tenta fazer acontecer. E, em termos de mensagem de conservação, acho que o mais importante é que cada ação individual conta. Eu falo isso sempre, que as pessoas falam assim, para que eu vou reciclar isso aqui? Para que adianta eu não fazer isso? Uma pessoa não é nada. Sim, se a gente junta um montão de gente fazendo o bem, você tem mudança. Então, eu queria ressaltar o valor da contribuição da ação individual para cuidar do planeta, né? Qualquer pequeno gesto seu conta, não precisa ser um gesto grandioso, mas um gesto pequeno que você faça conta, e não deixar de acreditar, né? Eu trabalhei a vida inteira com conservação, e às vezes causas que parecem impossíveis, eu nunca deixei de acreditar. A gente tem muitas alegrias no caminho, a gente chora muito, a gente tem muitas perdas, né? Porque a gente sente, quem quer salvar as coisas, você sente as dores aí do mundo, então mas tem muita alegria e tem muita satisfação quando você vê o trabalho que você está fazendo dá resultado, o trabalho que você está fazendo está ajudando uma espécie, está ajudando uma comunidade humana, está ajudando um parque nacional, né? Então, basicamente isso. Achou seu sonho? Agarra e ele corre atrás. Né, acho que basicamente, não desista. A gente está sendo confrontado muito diariamente com notícias ruins, isso abala, isso é um baque para a gente, é muito difícil. Então, a maneira acho que de superar isso tudo, de ver, é produzindo lindeza, né, correndo atrás e fazendo o que a gente pode com o que a gente tem, né. Essa produzir lindeza, eu vou colocar assim, produzir lindeza assinado Yara Barros, porque eu achei linda. Eu sempre falo. Tudo a gente vai lutar, a nossa melhor forma de luta é produzir lindeza para qualquer coisa. Ai, que bom. Olha, você é uma pessoa realmente maravilhosa, uma mulher fantástica. Muito obrigada. Eu te convidei para estar aqui conosco. E muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aberto seu coração aqui, mostrado para a gente um projeto tão lindo, né? Eu agradeço o convite, Luciana, é sempre bom poder falar de onça, eu agradeço o convite, agradeço o interesse de vocês, de quem está nos assistindo, muito obrigada, a gente está à disposição,
E a gente espera que vocês se apaixonem pelas onças também. A gente fala que a gente quer um mundo cheio de loucos por onças. Né? Ah, então aqui já tem uma. Opa, maravilha, tá vendo? Já valeu a palestra. Tá vendo? Olha, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Amanhã nós vamos ter a última live dessa semana, e você vai conhecer mais uma mulher fantástica, que é a Sônia Cardoso, que vai estar aqui com a gente, né? Então amanhã tem mais. Fica com a gente ligadinho aqui, vai ser muito especial. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, tchau, gente.